Olá e sejam muito bem-vindos à 38ª edição do Salto Ofensivo. O meu nome é Tomás Carneiro e vamos falar de basquetebol e da NBA que, como normal nesta altura, é um bocado mais calma, até porque houve o final da Summer League e, entretanto, a Free Agency também, em boa parte, já tinha acontecido. No entanto, não impediu de haver alguns movimentos e que a Free Agency e que a Summer League nos trouxesse alguns destaques também positivos. Por isso, vamos falar então do que aconteceu. Vou começar pela Summer League e assim destacar, pronto, posso falar já que os campeões foram os Sacramento Kings de Nemias Queta. Queta não, stat-wise, ou seja, a nível estatístico, não foi o jogador que mais brilhou. No entanto, é sempre positivo ver o impacto defensivo que ele tem, acho que é notório e isso é mesmo muito bom. O problema é que ele é um bocado passivo, ele tem que ganhar mais força, tem que lutar mais pelos ressaltos, na minha opinião. Acho que ele ainda tem algum trabalho para fazer nesse lado do campo, porque muitas vezes os outros jogadores lutam mais que ele. Não, não é uma questão de vontade, simplesmente é uma questão de impor corpo. Se calhar tem que ganhar um bocado mais de força. Mas Keta teve bem, teve bons momentos, destacou-se positivamente, acho eu. Acho que, mesmo ouvindo podcasts estrangeiros sobre a atuação dos Kings, existe sempre alguma menção a Nemias Queta, que nem que seja, lá está, principalmente por causa da parte defensiva e da contribuição defensiva que ele faz, e acho que isso é muito importante. Infelizmente não se vê nas estatísticas, e não se vê, apesar do plus-minus ser positivo quando o Nemias não está em campo, quando o Nemias está em campo e ser negativo quando não está em campo em quase todos os jogos, exceto na final, não é a stat mais. Não é a melhor stat para avaliar a performance dos jogadores, porque depende muito de contra quem está e se Nemias foi starter, que é o caso, vai estar sempre contra os starters da outra equipa e isso influencia sempre e vice-versa. Por isso, ou seja, vai partilhar também o campo com os starters dos Kings, starters, isto é, da Summer League. Por isso acho que são estatísticas enganadoras, ambas, e não, diria para não olhar muito para aí. Olhar sim então para as exibições que ele fez, que foram bastante positivas, a meu ver. Acho que ele esteve bastante bem e pronto, tem que trabalhar um bocado, lá está, nessa agressividade, de ser mais assertivo, ser menos. Ter menos. Pronto, impor mais o corpo. No entanto, de resto, acho que Nemias está num bom caminho para conseguir brilhar na G-League, provavelmente no início deste ano, porque temos que assumir que, pelo menos no início deste ano, o Nemias Queta estará na G-League, o que, na minha opinião, será o melhor para ele, que dá-lhe tempo para jogar, para desenvolver e lá está, para crescer algum corpo. Já agora que estamos a falar dos Kings e que foram os campeões, podemos destacar também Louis King, que eu acho que depois desta Summer League e depois do final da última época vai ter de certeza algumas oportunidades nos Kings, até porque mostrou resultados bastante bons, e também Davion Mitchell, que tal como Keta, acho que são dois jogadores que a stat line não indica completamente as contribuições que fazem, e acho que no caso de Davion Mitchell é ridículo o quanto não transpara, o quanto não transmite nas estatísticas. Davion Mitchell, como já disse, tem um dos melhores nicknames da NBA em Off Night e de certeza que ele vai criar muitas dificuldades. Vão existir dias em que ele vai ter dificuldade em guardar certos jogadores, sem dúvida, por causa do tamanho, mas ele não vai desistir. E eu, sei lá, eu não me admirava ver alguém, pelo menos com uma carreira como Kyle Lowry, porque Davion Mitchell é de outro mundo mesmo. Ele é mesmo, mesmo muito bom. E acho que temos aqui um jogador que foi uma pick que se calhar, lá está, surpreendeu, mas agora cada vez mais faz sentido e que
e que eu vejo a contribuir imenso aqui para os Kings, até tendo em conta o que pode ser o futuro dos Kings e o que poderá acontecer aonde Buddy Hield, Tyrese Haliburton e De'Aaron Fox. Uh, é bem possível que um deles, esses mesmos, esteja a caminho de outro sítio, de outro destino, e daí Davion Mitchell ser também uma integração interessante. Mas lá está, falar que ver esta dedicação à defesa por parte dos Kings é sempre um bom sinal, e isso viu-se no draft com o draft de Keta e Davion Mitchell. Passando para quem partilhou o outro lado da final, ou seja, os Boston Celtics. Pá, falar que os Boston Celtics estiveram bastante bem, na minha opinião. Uh, o destaque desta Summer League para os Celtics tem que ir, obviamente para Peyton Pritchard e para Carson Edwards. Estiveram os dois muito bem. E de certeza que todos os fãs do Celtics estão entusiasmadíssimos para ver estas exibições de Peyton Pritchard nesta época, porque ele parece mais que pronto para contribuir, que é isso que se calhar é o maior problema por parte dos Celtics, que é um bocado de falta de contribuição do banco, e Peyton Pritchard está mais do que preparado, parece, para contribuir, e Carson Edwards pode ser que venha a contribuir também. Tenho mais alguma dificuldade com Carson Edwards por causa do tamanho e das limitações defensivas que apresenta, ou seja, na Summer League se calhar não se nota tanto, mas na NBA irá notar-se como se notou o ano passado. Mas Peyton Pritchard a dar continuidade à grande rookie season que fez o ano passado, e aqui um bright spot também para a equipa dos Celtics na Summer League. Aqui falando muito rápido das outras equipas, a Atlanta Hawks, o destaque mais uma vez esta foi Mays e Jalen Johnson, acima de tudo Jalen Johnson, a pique de primeira ronda deles. E dos Atlanta Hawks, lá está um draft incrível em que Sharif Cooper e Jalen Johnson mostraram-se sempre muito bons. Para parte dos Brooklyn Nets, nos últimos dois jogos, Cam Thomas, que fez um jogo de 36 pontos e mostra que foi uma pick que foi escolhida se calhar já demasiado baixa, a capacidade de marcar está mais que lá, e o que vamos ver na NBA numa equipa daquelas, ter mais alguém que pode criar o próprio lançamento, é perigosíssimo. E Alize Johnson também, que já o ano passado jogou bem quando teve que jogar para os Brooklyn Nets, e agora na Summer League também com duas boas últimas exibições, dois duplos. Destacar também a capacidade de playmaking que ele tem e que pode contribuir, e eu acho que pode crescer com o Blake Griffin, até porque vejo algumas semelhanças com o Blake Griffin. Calma, obviamente, não é? Mas por parte dos Hornets, destacar mais uma vez Kai Jones, Scottie Lewis, JT Thor e James Bouknight. Os quatro enganei-me, tiveram boas exibições nos últimos jogos da Summer League, mas nada de destaque incrível, não é? Por parte dos Bulls, Ayo Dosunmu, a pique da segunda ronda dos Bulls, a mostrar muito bons resultados na Summer League. Já na primeira semana tinha sido bastante bom, e esta última semana também com duas boas exibições, uma delas com 26 pontos, outra com 19, por isso atento que pode ser que chegue até ao final do ano e contribua, apesar de existir uma boa guard depth no parte dos Bulls. Mas a Ayo Dosunmu apresenta alguma iniciativa defensiva que pode faltar, e daí poder até ganhar alguns minutos, surpreendentemente. Por parte dos Cavs, não muito. Jalen Hands e Lamar Stevens tiveram uma boa Summer League, um bom final de Summer League, mas nada transcendente. Por parte dos Mavericks, Omoruyo, que lá está, penso que até foi assinado para um contrato, teve bons jogos, e Carlik Jones também. 3 bons jogos, incluindo um de 21.6 ressaltos, 5 assistências, e também penso que foi oferecido um contrato, um bright spot. Aqui por parte dos Denver Nuggets, mais uma semana em que Bones Hyland mostrou, desde já Bones Hyland é um nome incrível para um jogador da NBA, mas Bones Hyland então com uma grande exibição, com duas últimas grandes exibições, incluindo a penúltimo jogo de 28.6 ressaltos, 4 assistências, e ele vai ter oportunidades para brilhar, de certeza, no início da época com Jamal Murray em lesão, e não me admirava nada ver Bones Hyland no final da época a conseguir minutos, porque o que ele fez na Summer League foi bem mais do que a pick onde ele foi escolhido, e os Nuggets podem ter aqui mais uma gem,
e alguém que vá marcar, que foi o que, e pode criar o próprio lançamento, que foi o que fez falta o ano passado nos playoffs. E se este desenvolvimento e se este jogador realmente conseguir desenvolver como é suposto, temos aqui mais um grande problema para as outras equipas, porque dá mais guard depth aqui para os Nuggets em Bones Island e tenho bastante expectativas para Bones Island, porque acho que o que ele mostrou não foi erro, não foi acidental. Por parte dos Pistons, Luka Garza, por muito que não gostem, a verdade é que Luka Garza teve uma Summer League incrível, incluindo os últimos dois jogos, dois duplos-duplos, um 20 pontos, 14 ressaltos e outro 21 pontos, 15 ressaltos. Defensivamente ele vai ser uma nódoa, de certeza, em Detroit, mas o que ele consegue fazer no lado ofensivo do campo, ele é extremamente versátil e numa equipa que neste momento está apenas a treinar e não quer saber das derrotas, duvido que pelo menos não terá uma oportunidade, porque o Luka Garza foi mesmo muito bom e cada vez mais parece uma pique incrível, o que eu gostei na altura. Saban Lee também, que assinou, teve dois grandes últimos jogos também, um de 22 pontos e outro de 19 pontos, 8 assistências. Vai ter alguns minutos, mas de certeza que a maioria do tempo em guard e de ball handling, de certeza que será entre Cade Cunningham e Killian Hayes, mas pode ter alguma oportunidade. E Sadiq Bey também com um bom jogo. Por parte dos Warriors, Jonathan Kuminga com mais um bom jogo, mas o destaque acho que já dei mais uma semana passada e que merece mais. Por parte dos Houston Rockets, Armoni Brooks com algumas boas exibições. Josh Christopher, apesar de não ser muito eficiente, mostrou algum potencial de criação de lançamento que é interessante e alguma defensive grittiness que é importante também, ainda por cima quando vai estar ao lado de Jalen Green, por exemplo, de KPG, de Kevin Porter Jr., que podem mostrar algumas dificuldades no lado defensivo. Alperen Sengun teve mais um bom jogo na semana em que teve 13 pontos, 10 ressaltos e ele parecia até um bocado desinteressado, que mais uma vez não posso censurar porque ele está a jogar mesmo com competição mais baixa do que jogou, não é? Não se pode comparar a Liga Turca à Summer League, mas destacar os dois jogos que Usman Garuba teve a oportunidade de fazer na Summer League, incluindo o último jogo que fenomenal. Usman Garuba eu acho que vai ser uma das steals do draft. Não me admirava vê-lo daqui a 4 anos a lutar pelo título de Defensive Player of the Year. Acho que temos aqui alguém que é incrível. O fit à beira de Alperen Sengun para mim é algo fascinante, porque acho que pode ser aqui um frontcourt mesmo muito dinâmico, em que Sengun é extremamente versátil no lado ofensivo e se o lançamento aparecer, Garuba pode sem problema aos alguns dividir o campo com Alperen Sengun, até porque Garuba tem algum playmaking que eu acho que não foi muito bem scout, porque mesmo nos Jogos Olímpicos mostrou que tem alguma capacidade de passe mesmo por baixo do cesto, mais decente do que a maioria dos jogadores na posição dele e pode, lá está, o lançamento não sei se é real, se vai aparecer, mas eu penso que um lançamento respeitável pode aparecer, mas o que o Usman Garuba faz no lado defensivo do campo é de outro mundo, não existe nenhum rookie perto dele, ele já é elite quase. O jogo que ele fez, 8 pontos, 10 ressaltos, 6 assistências, 5 steals, 1 bloco na Summer League, mostra a versatilidade do Usman Garuba e eu estou entusiasmadíssimo para vê-lo na NBA, porque eu acho que foi alguém que caiu demasiado por ser europeu, tal como é Alperen Sengun, e acho que este frontcourt Alperen Sengun e Usman Garuba têm tudo para ser um frontcourt incrível. É que as piques fizeram sentido, encaixam bem e foram escolhidas em mais baixas do que eu acho, por isso aqui os Houston Rockets a mostrar mais uma vez que tiveram um dos melhores drafts. Não que a Summer League dê para tirar muitas conclusões, mas acho que dá para tirar algumas conclusões que pelo menos o fit pode ser fantástico. Indiana Pacers, mais uma vez, Chris Duarte, que mostra felizmente estar mais que preparado para contribuir, o que é o esperado do rookie de 24 anos. Por isso é quase a obrigação dele de ser um dos melhores jogadores da Summer League e foi, por isso, pelo menos aí. Por parte dos Clippers, Brandon Boston Jr. e Keon Johnson e Jason Preston tiveram grandes exibições. Eu acho que a maior surpresa foi mesmo Boston Jr., que era uma top 5 pick no início do ano, depois caiu para a segunda ronda e mostrou que o lançamento pelo menos já tem
já parece melhor do que no início do ano. E se o lançamento realmente for real, estamos a falar de alguém que, lá está, no início do ano foi visto como pick top 5, top 10 e caiu por causa principalmente do lançamento. E se esse não for o caso, vemos realmente que volta a recuperar. Os Clippers têm aqui uma steal, para além de Keon Johnson, que teve bastante bem, Jason Preston. Parte dos Lakers não houve grande destaque. Trevelyan Quinn teve um bom último jogo, mas nada de que faça diferença, penso eu. Por parte dos Grizzlies, Zaire Williams teve boas exibições e o que é bom ver, mesmo assim acho que não é correspondente a pick 10, porém mostra uma mentalidade e uma maturidade positiva para a idade que tem, na minha opinião, Zaire Williams. Sam Merrill, que veio dos Bucks, também teve uma boa exibição por parte dos Grizzlies. Infelizmente, Santi Aldama deixou muito a desejar na Summer League. Por parte dos Miami Heat, é bom ver pronto, Max Truss, que já jogou o ano passado e que vai jogar de certeza este ano, nem que seja só como shooter, a ter boas exibições, mais uma vez. Yurtseven, mais um center da Turquia, que teve assim perdido nos últimos anos. Teve uma Summer League bastante positiva e não sei até que ponto não poderá ter minutos. E Casey Okpala também com umas boas exibições, por isso pode ser importante. Por parte dos Bucks, só boas surpresas. No Hora, mais uma vez, a mostrar que vai poder contribuir este ano, quase certeza, à vida do banco. Eu tenho confiança de que no Hora está mais que pronto para contribuir este ano. Até porque o ano passado já começou a contribuir mais no final do ano e depois dos Jogos Olímpicos fez, parece mais, lá está, mais que pronto. E aqui tem também. E um bright spot aqui, a pick dos Bucks, Sandro Mamukelashvili, com uma Summer League bastante decente durante toda a Summer League, incluindo nesta última semana jogos de 11 pontos, 10 ressaltos, 5 assistências, 4 steals e o último jogo de 20.7 ressaltos. Um spot bastante... um bright spot mesmo aqui nos Bucks e alguém que pode vir a contribuir até que não estava à espera. Por parte dos Wolves, o destaque lá está, vai para um dos melhores jogadores da Summer League, Jaden McDaniels, e tem muitas esperanças para Jaden McDaniels e o fit ao lado de Karl Anthony Towns. Devo dizer que, pronto, pagando já nos Wolves, eu espero muito bem que sejam eles a ficar com o Ben Simmons. Se for possível não dar nem Jaden McDaniels nem D'Angelo Russell, acho que tem aqui um... eu vou falar mais à frente, se calhar, com a troca que aconteceu, mas Jaden McDaniels mesmo muito bem, e Noel também. Noel acho que também está pronto para contribuir este ano. Por parte dos Pelicans, Najee Marshall teve bem, mas o destaque da equipa para a pick deles, Trey Murphy, foi um dos melhores jogadores da Summer League e é bom ver porque pode contribuir imediatamente como 3&D forward e isso é muito importante, e defensivamente também muito ativo. Lá está também muito importante para os Pelicans que isso aconteça, porque a pick foi pensada para ajudar no mais imediato possível. Por parte dos Knicks, o trio de Obi Toppin, Quentin Grimes e Miles McBride foram fantásticos. Obi Toppin parece muito mais confortável que o ano passado e pode ser que este ano realmente contribua, o que espero que sim, porque Obi Toppin foi um bocado apagado o ano passado e muitos escolhiam bater para Rookie of the Year, também por causa da idade. Pode ser que este ano, depois do impacto do ano passado, realmente esteja pronto, até porque o lançamento parece mais real. E Quentin Grimes e Miles McBride têm sido bright spots. Quentin Grimes eu achei que fosse demasiado alto. A verdade é que tem jogado ao nível da pick que foi escolhido, se não até overperforming a pick foi, e Miles McBride, como eu disse, devia ter sido a primeira ronda e devia ter sido a primeira ronda. Miles McBride é fantástico e eu acho que um destes aqui, pelo menos se não os dois, vão conseguir acabar a época com alguns minutos por trás de Kemba Walker e Derrick Rose. Por parte dos OKC, infelizmente, não acho que tenha havido grandes destaques. Jeremiah Robinson Earl teve boas exibições, mas eu não tenho muita esperança de Jeremiah Robinson Earl, a não ser alguém que vá ser muito competente a fazer de tudo um pouco, mas nunca vai ser bom o suficiente para ser mais do que isso. Mas teve duas boas exibições e isso é importante notar. Por parte dos Magic, Cole Anthony teve
e pronto, já tem Maten também, Brazdeikis também, boas exibições, mas nada de especial com o Anthony. Penso que teve uma Summer League até um bocado desapontante, mas também nada alarmante. Por parte dos Philadelphia 76ers, o destaque tem que ir para três jogadores. Pronto, o Tyrese Maxey não jogou os últimos três jogos, mas tem aqui um destaque para ele. Mas Isaiah Joe jogou bastante bem. Jaden Springer também. Mas Paul Reed parece finalmente estar pronto para contribuir. Até porque tenho grandes esperanças em Paul Reed. Acho que ele pode ser um bom jogador da NBA e fez uma das melhores exibições na Summer League este ano com um 27 pontos, 20 ressaltos, 4 assistências, 4 steals, 4 blocos. Por isso, uma statline fantástica por parte de Paul Reed e acho que ele pode vir a contribuir este ano. Por parte dos Suns, Jaden Smith, a pico ano passado, mal jogou por trás de Andre Ayton e que se pensava que ia acabar por jogar, até porque a outra solução quando Dario Saric estava lesionado era Frank Kaminsky. Parece que não estava pronto, se calhar, mas agora parece pronto e teve também uma boa Summer League e um bom final de Summer League. Portland Trail Blazers, uma desilusão de Summer League, mesmo os jogadores mais velhos foram uma porcaria, só o Diaye que foi minimamente bom, o Blakeney também, mas nada penso que convence o suficiente sequer para assinar. CJ Ellaby acabou até a Summer League com uma boa exibição, mas não é isso que se quer de um second year guy e acho que os Blazers são uma das equipas que tiveram uma das piores Summer Leagues, com um dos rosters mais interessantes Summer League, com Kenneth Farid e com Michael Beasley, Mudiay e Blakeney. Pronto, os Kings já falei. San Antonio Spurs, Trey Jones, Joshua Primo, boas exibições. Joshua Primo teve uma Summer League surpreendente e apesar de continuar a achar que foi um reach a pick quando ele foi escolhido, pode ser na mesma uma pick interessante, até apostando muito no potencial, pelo que parece. Joe Wiseman também e Trey Jones com boas exibições. Por parte dos Raptors, destaque para Malachi Flynn, parece muito mais confortável. Precious Achiuwa parece estar pronto para dar continuidade ao que fez nos Jogos Olímpicos e no final da época com os Miami Heat, o que é bastante positivo. Justin Champagny, que assinou um contrato de two-way, também parece bastante interessante. E Scottie Barnes acabou a Summer League, com uma grande exibição de 23-5-4. Lá está, o lançamento ainda está para aparecer, mas tudo o resto, o Scottie Barnes está lá desde a atitude, desde a atitude que se deve ter, a atitude defensiva, a iniciativa, o playmaking, está tudo lá. Eu acho que Scottie Barnes, como eu já falei muito dele, tem tudo para ser um grande jogador e felizmente acho que veio provavelmente até para o sítio mais correto, ou que iam ter mais paciência com ele para ser o que ele pode ser. Por parte dos Utah Jazz, Trent Forrest parece pronto para contribuir este ano também, o que é muito importante, porque eles precisam. E Trent Forrest parece estar pronto, o que é bom, mais uma vez, de mais um jogador de segundo ano. O Doka Azubuike também, depois de uma rookie season completamente desapontante, Azubuike foi bastante bom. E tenho bastante esperanças também para o Doka Azubuike, acho que ele pode ir bastante longe. E teve uma Summer League bastante boa e pode ser que no final do ano não tenham que jogar a Sa Whiteside para os minutos que têm que ser jogados pelo center secundário. E por parte dos Wizards, pronto, Corey Kispert teve uma Summer League decente. Não foi má, mas também acho que foi uma fluke, porque alguém que lança tão bem no college, duvido que isto aqui, que a percentagem de triplos, penso que foi por menos de 85% na Summer League, acho que foi uma fluke, uma adaptação, porque o lançamento não desaparece. Normalmente é as coisas que bons lançadores continuam a ser bons lançadores na mesma, e Corey Kispert continua a ser bom lançador, e lá está, como disse, tenho quase certeza que isto foi uma fluke e não uma situação em que o anómalo foi o que aconteceu no college. Não, duvido bastante que seja essa a situação. E pronto, acabou então a Summer League com muito boas surpresas. Eu fui falando das surpresas ao longo destas últimas duas edições.
O MVP, Davion Mitchell e Cam Thomas, dividido, mais que merecido. Eu vou só mencionar, não vou comentar as first team e second team, não tem assim tanto interesse, mas Jalen Johnson, Davion Mitchell, Trey Murphy, Peyton Pritchard, Jalen Smith, Cam Thomas e Obi Toppin na first team. E na second team, Kate Cunningham, Luka Garza, Jalen Smith dos Rockets, Paul Reed e Patrick Williams, para que tiveram essas menções, esses prémios. E pronto, passou-se mais uma Summer League e uma das Summer Leagues mais entertainings até que achei de acompanhar. Gostei muito desta Summer League. Passando agora então, deixando os rookies e passando agora para o que aconteceu em termos de off-season, que ainda foi um bom bocado. Falar rápido assim das renovações que aconteceram, as mais importantes. Entre elas Josh Hart. Josh Hart finalmente foi reassinado para os Pelicans. Um bom contrato, 3 anos, 38 milhões. Acho que é um valor bastante aceitável por alguém que vai contribuir imenso. E faz todo sentido para ambos os lados e não há muito a dizer, a não ser que ambos os lados penso que receberam bem. Até acho que os Pelicans ficaram a ganhar um bocado. Falar também da extensão de Terry Rozier de 4 anos, 94 milhões. Parece bastante inicialmente, mas não esqueça que Terry Rozier é um 20-point game scorer. Está a jogar em Charlotte, que é um sítio que não chama muitos free agents, por isso eles têm que manter os bons jogadores que têm. E Terry Rozier já provou imensas vezes nas últimas 2 épocas que ele realmente é bastante bom e simplesmente em Boston não conseguiu crescer. E 4 anos, 94 milhões por um starting guard numa equipa que teve no top 10 da Eastern Conference, não é um valor exagerado, até porque vai ser um valor mais que aceitável até mais tarde se for necessário para um bom package, para uma troca. Por isso eu acho que tem aqui um contrato que inicialmente foi um bocado mal recebido, achei, pelos fãs da NBA, mas acho que não tenha sido merecidamente, porque foi pensando a situação que é para ambos os lados, tanto para Rozier como para os Hornets, faz todo sentido esta renovação. E como disse, é um sítio que tem alguma dificuldade em manter free agents e em buscá-los. Por isso, poder manter Terry Rozier, que tem sido bastante bom, faz todo sentido. Outra renovação de 4 anos, desta vez 78 milhões, estamos a falar de Marcus Smart, e ainda bem que os Celtics fizeram, porque para mim estão a falar da alma daquela equipa. Eu acho que Marcus Smart é a alma dos Boston Celtics, e quando ele está fora acho que se nota mesmo muito. E pronto, para mim qualquer outra opção que não fosse pelo menos renovar com o Marcus Smart era errada, porque o que ele contribui em campo nada dá, ninguém tem o esforço que ele tem em campo. E o lançamento tem estado melhor, apesar de ainda não ser o mais consistente de todos, mas já está lá o suficiente para ser respeitado. Ele há jogos que aquece e que tem percentagens ridículas, nada esperado para Marcus Smart, mas é um jogador que dá tudo em campo, que é o espírito da equipa, nota-se quando está em campo. E os meses que ele teve lesionado, os meses ou as semanas que esteve lesionado, notou-se bastante, porque os Celtics andavam muito, muito, muito perdidos e com muitas dificuldades em criar lançamentos, em muitas dificuldades com muita coisa, e criar lançamentos e parar os lançamentos do outro lado do campo. E pronto, 4 anos, 78 milhões, não acho que é justo para ambos os lados, por isso não tenho muito a dizer. Depois outro jogador que renovou, uma max extension também, estás a falar de Joel Embiid, que renovou por mais 4 anos, 196 milhões, o que faz com que o contrato dele neste momento seja de 6 anos, 261 milhões. Não há muito a dizer, não é? Joel Embiid, segundo para MVP, tendo a oportunidade de renovar, porque não? As lesões ainda têm aparecido, mas já não tem sido um caso tão urgente, ou pelo menos que parece tão mau como antes. Acho que já ultrapassou em boa parte, e isto é decididamente
uma, uma forma de mostrar Joel Embiid que obviamente que o foco é ele e não é Ben Simmons. Cada vez mais parece isso e este movimento acho que foi para provar isso mesmo, que o foco vai ser ele é que vai ser a aposta da equipa e também uma aposta contrária por parte dos Sixers ia ser completamente ridículo na minha opinião, porque Joel Embiid lá está segundo para MVP, Defensive Player of the Year Potential, já mostrou mais do que vezes suficientes que é mais capaz de contribuir com o que for preciso e ser monstruoso e dominante dos dois lados do campo nos playoffs, que é onde é que é importante, e faz todo sentido esta escolha. E esta renovação para ambos os lados, e lá está, como disse, era inevitável. Também o que aconteceu esta semana foram umas trocas interessantes e que vai dar depois de falar para também uma troca que eu queria falar, pelo menos que eu desejava que acontecesse. Patrick Beverley andou assim a saltar de um lado para o outro. Primeiro começou a semana a sair dos Clippers. Patrick Beverley, Rondo e Daniel Oturu por Eric Bledsoe. Ou seja, Clippers e Grizzlies aqui. Do lado dos Clippers, tenho a dizer que fizeram eles muito bem. Trocaram Beverley, Rondo e Oturu. Acabaram por poupar dinheiro no Luxury Tax, que é muito importante. E foram buscar um jogador que já jogou lá, que eu acho que isso tem importância, o facto de já ter jogado nos Clippers, de já ter jogado em Los Angeles, que tem ligação aos Clippers, mas acima de tudo que já foi muito melhor do que é agora e acho que a qualidade continua toda lá. Um jogador não perde qualidade assim. E se quer uma mudança de cenário, tal como aconteceu com o Reggie Jackson nos Clippers também, tal como aconteceu com o Batum nos Clippers, às vezes Bledsoe pode surgir aqui e ter um papel muito mais importante do que se calhar o esperado para Bledsoe há uns meses atrás, que era dos jogadores, é mesmo desvalorizado. Eu acho que foi exagerado o tratamento que Eric Bledsoe recebeu. E acho que ter ido para os Clippers foi mais do que a escolha certa, porque, como disse, é a equipa que já mostrou várias vezes capaz de recuperar a carreira de certos jogadores e aqui seria mais um caso. E acho que foi a decisão mais correta por parte dos Clippers, porque poupam dinheiro. Dão Beverley, Oturu, pronto, tem algum interesse. Rondo já não tinha nenhum interesse, na minha opinião, mas troca alguém, lá está, defensive-minded, por outro point guard também defensive-minded. Por parte dos Grizzlies, dão Eric Bledsoe, que não fazia sentido nenhum lá, e recebem em troca Pat Bev, Rondo, que duvido que fique, e Daniel Oturu, como disse, um prospect interessante. Isto avaliando depois, tendo em conta que Beverly se transformou em Jared Culver e Juancho Hernán Gomes. Vista a troca assim, com mais esta componente, devo dizer que os Grizzlies fizeram aqui uma troca do caraças, porque recebem uma top 10 pick de há 2 drafts atrás, que jogou muito pouco tempo e que ele teve muito poucas oportunidades, teve lesões e não teve no melhor ambiente. Eu acho que a Jared Culver pode ser bem melhor do que se calhar está à espera. Ele também, eu acho que às vezes se esquecem que ele não teve muita oportunidade para brilhar e que a oportunidade que lhe deu foi numa equipa, no mínimo, problemática, não é? Que os Wolves não era a equipa mais consistente e quantas vezes, eu acho que existe neste momento muito pouca paciência com os prospects da NBA e isto nota-se porque 2 anos depois já estão a desistir de Jared Culver, uma top 10 pick e assumir que erraram. E acho que aqui os Grizzlies fazem muito bem em buscar um jogador que eu acho que se calhar pode ser bem melhor do que... Porque ninguém está a falar dele na troca e eu acho que com alguns minutos e num bom ambiente que os Grizzlies têm, podemos ter aqui um jogador que realmente possa corresponder às expectativas quando foi escolhido na pick 6, penso eu. E acho que faz todo sentido dar esta oportunidade a Jared Culver por parte dos Grizzlies. E depois ainda recebem Juancho Hernán Gomes, que é um jogador bem mais que competente para vir do banco e dar os minutos a 4 quando Jaren Jackson Jr. não está, ou até partilhar o
o campo com Jaren Jackson Jr., por isso acho que foi uma troca bastante boa por parte dos Grizzlies. E estou muito, muito, muito interessado em ver o que é que Jared Culver pode trazer, porque tenho mesmo esperanças que podemos estar aqui a fazer miscast e uma situação de típico desistir do jogador demasiado cedo, porque é o normal, é cada vez menos paciência com os jogadores da NBA e acho que aqui pode ser uma situação típica dessas e Jared Culver pode ser a vir um jogador bastante melhor do que se está à espera. Ele teve poucas ocasiões, menos 100 jogos, a situação não era a melhor, a equipa não era a melhor e aqui nos Grizzlies o encaixe é bem melhor e pode potencializar sem dúvida o potencializar o potencial, não é? Não quero repetir, de Jared Culver, que eu acho, continuo a achar que é bastante alto e como disse, tenho bastante esperanças para Jared Culver. Por parte dos Wolves, como disse, tenho pena que tenham desistido basicamente de Jared Culver, mas pronto, parece que não acreditam que ele vá muito longe. Dom Juan Hernan Gomes, mas recebem aqui Patrick Beverley, alguém que faz todo sentido, que vai mudar a energia no balneário, espero. Espero que seja alguém que vá com iniciativa, que é o Patrick Beverley, que vai ali cimentar alguma mentalidade defensiva, que é o importante. E é uma troca que as equipas que querem ganhar fazem e não é uma troca que equipas em desespero fazem, o que é bom. Ou seja, o que eu quero dizer é que enquanto os Pelicans, os movimentos pareceram um bocado de equipa desesperada, que não sabia o que fazer e que queria agradar a estrela ao máximo, isto não me pareceu, não pareceu isto, pareceu uma equipa que quer construir com paciência, que quer ir longe e que quer construir agora uma mentalidade no balneário defensiva e nada melhor que Patrick Beverley e gosto muito desta troca porque já tem alguém que pode ou partilhar o campo com um D-Low quando Malik Beasley não estará, ou seja, também estamos a falar de Patrick Beverley, ou alguém que vá substituir D-Low quando o D-Low não está em campo e alguém que pode ser ele a guardar os guards, os melhores guards do outro lado do campo e que vai sem dúvida dar uma mentalidade defensiva à equipa. Isto aqui combinando com Jaden McDaniels também, que é incrível, já o ano passado defensivamente foi bastante bom e o fit à beira de Towns é bastante positivo porque ele consegue colmatar algum dos problemas de Karl Anthony Towns, principalmente na defesa no poste, e permitindo até que Karl Anthony Towns consiga defender um bocado mais no perímetro, que para quando joga contra postes mais exteriores até não se safa assim tão mal e acho que e até o encaixe ofensivo de Jaden McDaniels com Karl Anthony Towns é bastante interessante e estou muito entusiasmado para ver a forma como vai desenvolver Jaden McDaniels, porque acho que é um jogador que tem tudo para também ir bastante longe e que mostrou que consegue ir bastante longe nesta Summer League. Também tem Josh Okogie, ou seja, alguém que pode defender os wings também, para além de Jaden McDaniels, que pode ficar com um big man e que é um defensor incrível e que também pela Nigéria este ano teve uns bons Jogos Olímpicos, por isso começa aqui a haver uma mentalidade defensiva construída pelos Wolves, o que é bastante positivo porque estão a montar uma equipa para realmente ir aos playoffs e não estão a desistir já deste core. Daí eu achar que isto aqui ficaria colmatado e ficava ainda melhor se conseguissem de alguma forma ir buscar Ben Simmons. Acho que a troca era perfeita para os dois lados. Eu adorava se não fosse necessário dar D-Low, porque acho que Ben Simmons... O maior erro de Ben Simmons foi terem convencido que ele era um point guard. Ele chegou aos Sixers e disseram: não, tu és um point guard. Não, ele não é um point guard. E notou-se que ele jogou melhor e as melhores exibições de Ben Simmons foi à beira de Jimmy Butler nos playoffs, quando ele esteve debaixo do cesto como power forward e apesar de não ser... Ele agora é muito passivo, acho que é por causa da situação e da forma, do sítio psicologicamente onde Ben Simmons se encontra, não é o melhor sítio, sem dúvida. Acho que ele sofreu bastante este último ano e está completamente debilitado psicologicamente e ele não corta e ele não faz. Ele tem capacidade de passe, mas a verdade é que alguém se lança
com um lançamento nulo a levar a bola constantemente, não, é impossível para criar offense. E eu acho que se ele fosse para os Wolves por Malik Beasley e de alguma forma mais alguém em que não fosse ter que ser necessário dar D'Lo, Jaden McDaniels e Karl Anthony Towns, temos aqui uma equipa nos Wolves que eu deposito bastante. Eu gostava bastante de esperança, eu gostava mesmo que este fosse o que os Wolves faziam, porque um 5 de D'Lo como point guard principal, depois Anthony Edwards, e por mim podem jogar com Jaden McDaniels, Ben Simmons e Karl Anthony Towns, que eu não acho que percam assim tanto. Não tem muito lançamento, mas eu acho que Anthony Edwards tem a mentalidade certa para que o lançamento se torne algo constante, e tem aqui uma equipa que defensivamente seria monstruosa. Lá está, Ben Simmons pode defender qualquer jogador, Jaden McDaniels pode defender também quase qualquer jogador, e Anthony Edwards também. Ou seja, depois D'Lo e Karl Anthony Towns até podem melhorar defensivamente por causa da mentalidade, mas mesmo se não melhorarem muito, conseguem ser tapados principalmente por Ben Simmons, até porque o encaixe de Ben Simmons também no post, seja defensivamente com Karl Anthony Towns, Jaden McDaniels, ou ofensivamente em que tanto Towns gosta de estar mais no exterior, ou Jaden McDaniels que o lançamento parece real. O encaixe é mesmo muito bom, porque ele pode estar debaixo do cesto e cortar e fazer passes incríveis para o perímetro ou para cortes que possam haver quando não tem a bola. E eu acho que o encaixe nos Wolves seria perfeito. Só que também não quero estar a tirar já conclusões, porque o futuro de Ben Simmons não sei quando será decidido, e pode ser que ele precise de conteúdo para os próximos episódios e ter que criar vários cenários de trocas. E pronto, foi isto que aconteceu na NBA a semana passada. Acredito que a próxima semana será muito mais calma, a não ser que alguma troca rebente a NBA, incluindo Ben Simmons, será se calhar mais ele. Mas tirando isso, duvido que hajam muitas novidades, a não ser extensões, pay cuts, jogadores a saírem, um pouco mais, fecharem os rosters e pronto. Espero que então tenham gostado. E pronto, passou-se assim mais uma semana da NBA. Até a próxima edição. Tchau. I saw her so long